Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos 14, do 53 ao 72, até o final do capítulo. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos desperta. Obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito neste momento venha nos iluminar, Senhor, para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Ia dar um espirro aqui, mas não aconteceu. Continuando aqui. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Desculpe. Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Veja que coisa tão incoerente, né? Aqui estava reunidos os chefes da nação, né? O Sinédrio, né, era um órgão que governava o judaísmo, né? Eram 71 pessoas. Então aqui estavam os principais sacerdotes, os anciãos, escribas, né? Todo o Sinédrio estavam ali, né? Representantes da religião judaica, né? Representantes ali do povo de Deus, né? Porque naquela época, digamos que aquela aquele era o povo de Deus, né? Apesar de Deus ter sempre povos, né? Pessoas, né? No seu povo de outras nações, né? Pessoas suas, né? De outras nações, mas havia um povo oficial ali, né? Que era o judaísmo, né? Muito bem, então representantes ali de Deus, né? E estavam fazendo tudo errado, né? Simplesmente levados pelo desejo de prender e matar Jesus. Eles sabiam que não tinham nenhuma acusação contra Jesus, mas a inveja, o ódio contra Jesus era tão grande. Então, é assim que acontece muitas vezes, né? Jesus mesmo diz para os seus discípulos, né? Que eles iriam ser odiados, né? E perseguidos por amor do nome dele, por causa do nome dele. Se fizeram a mim, também farão a vocês, né? Se o mundo me odiou, também odiará vocês. E por que os ímpios amam, aliás, odeiam, né? Porque os ímpios odeiam, né? Nem todos, mas uma boa parte, né, dos ímpios odeiam os filhos de Deus. A Bíblia fala assim de Caim e Abel, né?
Caim, né, odiava Abel, ou tinha inveja de Abel, não lembro direito como é que fala, porque as obras de Abel eram boas e as suas obras eram más. É simplesmente por isso, é simplesmente porque somos de mundos diferentes, somos de grupos diferentes. Um é de Deus, outro é do inimigo. E o inimigo o inimigo já está dizendo, né? É inimigo de Deus, né? Então não existe causa, não precisa haver uma causa, né? Simplesmente eles nos odeiam. Simplesmente as pessoas que são tomadas por Satanás, né? Têm ódio dos que são usados por Deus. Nota, não é todos, né? Não é todos. Mas nesse caso aqui, né? Esses homens, esses líderes, né? Que eram para ser representante do povo de Deus, era para fazer o melhor para Deus, né? Para o povo de Deus, estão fazendo essa coisa toda contra Jesus. Isso nos leva a pensar. Nós como líderes da igreja, como cristãos, né? Representantes de Deus, da igreja de Deus, será que também não podemos cair em erros semelhantes? Temos que ter muito cuidado. Porque aqui simplesmente estavam sendo levados pelo ódio, pela inveja de Jesus e chegaram a extremos, chegaram a coisas horríveis por causa disso, né? Desse ódio. E ainda tentavam justificar, né? Então, nós queremos matar Jesus, mas temos que ter uma justificativa, temos que ter algo legal, judicialmente legal, né? Para poder acusar e condenar ele. Assim também às vezes, né, a gente está errado, né, a gente ainda quer justificar nosso erro, né? Usar às vezes as escrituras, etc, né? Mas vamos continuar. Então, agora o que eu me deixo mais assim espantado, né? É essa parte aqui no final, né, do versículo 65, a parte que eu li até o final do que eu já li, né? Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer, profetiza. Então isso é coisa para servos de Deus fazerem, né? Mesmo que ele estivesse errado, mas e nós sabemos que ele não estava, ele sabia que ele não estava. Então é assim, é horrível pensar, né? Ao que ponto o ser humano chega por causa do ódio, por causa da inveja. Mas vamos lá. Outra coisa interessante aqui. Em Levítico capítulo 21, versículo 10, fala que é proibido o sacerdote rasgar suas vestes, mas aqui o sumo sacerdote rasgou, né? Rasgou as suas vestes. Então, é ele que estava cometendo uma infração, né? E era Jesus que estava sendo condenado. E essa parte aqui de que Jesus disse, né? Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso é interessante, porque muitos, né, vão ressuscitar somente para ver Jesus voltar, somente para as pessoas dessa época, né? Lá em Apocalipse 1:7 fala assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Ou seja, até os soldados ali que participaram ali da crucificação de Jesus, né, vão ressuscitar para terem a confirmação de que aquele que eles crucificaram era realmente o Filho de Deus. Então isso aqui, né, que Jesus falou vai se cumprir no dia da volta dele. Esse sumo sacerdote e aquelas pessoas que estavam ali escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, vão ressuscitar para ver Jesus voltar, para ver que aquela pessoa que estava escarnecendo, zombando, realmente era o Filho de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 66 em diante. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém,
começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então aqui está o episódio da queda de Pedro, né? Pedro negando a Jesus. Mas o que é interessante, né, que Pedro, ele, ao contrário de muitos, né, Pedro continuou seguindo a Jesus, mesmo sem saber o que fazer, porque agora ele não podia mais usar a espada, né? O seu plano lá tinha falhado. Ele estava, não sei o que ele estava planejando fazer, né? Porque ele não podia usar de violência mais para proteger o seu mestre, né? Que era esse que ele tinha, isso que ele tinha pensado em fazer. Mas mesmo assim, para mostrar que ele era melhor do que os outros, né? Acho que não era essa a intenção dele, né? Mas assim, para mostrar sua lealdade a Jesus, né? Ele continuou seguindo o mestre, né? E aí foi parar lá no local onde Jesus estava sendo julgado, ali no pátio, ali. Então, só que quando perguntaram para ele se ele era, né? E quando começaram a acusar dizendo que ele era um dos seguidores de Jesus, ele começou a negar, né? Então, ele negou nem sem perceber, mas quando o galo cantou pela segunda vez, ele lembrou do que Jesus tinha falado. Então começou a chorar. Então é assim que nós também caímos, né? Muitas vezes nós prometemos que não vamos fazer e garantimos isso, né? E aí às vezes nós somos sinceros no que estamos falando, porque Jesus disse para Pedro: o Espírito na verdade está pronto, ou seja, eu sei que o teu coração é sincero e tu não queres mesmo me negar, me trair. Mas não depende só de querer, depende de orar e vigiar, né? Então, como eu tinha falado nos episódios anteriores, né? Que foi Jesus que falou para Pedro no Getsemane: orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, esse foi o motivo de Pedro ter negado a Jesus. Ele estava confiando em si mesmo, não em Deus. Ele estava buscando um plano A que era a violência, né? E aí falhou o plano A e, e o que ele devia ter buscado era buscado a Deus, ter orado, vigiado, se preparado espiritualmente. Mas o que é interessante, né? É que a história de Pedro foi diferente da história de Judas, né? Eu sei que não tá na Bíblia, mas eu gosto muito de um relato, né? Que fala, né? De um, de uma, de um comentário, né? Sobre a história de Pedro, né? Que Pedro, depois de ele ter negado Jesus, né? Que fala que ele desatou a chorar, né? Então, uma vez eu li um comentário que fala que quando ele saiu dali, né? Daquele local, ele voltou para o Getsemane, né? E lá no Getsemane ele começou a chorar e orar e buscar Deus, pedir perdão. E aí ele começou a perceber, né, a sua falha, como ele era frágil, como ele era fraco. E toda aquela arrogância natural que ele tinha começou a desabar. E ele começou a pedir a Deus que mudasse seu coração, né? Não tem como provar pela Bíblia que essa história é real, mas é bem provável que seja devido ao fato de dele ter sido salvo, né? Dele ter se arrependido, dele não ter tido a mesmo destino de Judas, né? Que se enforcou, né? De qualquer forma, a Bíblia fala que Pedro ele chorou. Pedro, ele a outra parte fala que ele chorou amargamente, né? Outros evangelhos, né? Fala que ele chorou amargamente. Então, ali era um genuíno arrependimento. E nós precisamos passar às vezes por isso. A gente precisa, entre aspas, quebrar a cara para ver quanto nós estamos errados e
e admitir perante Deus, né? E somente depois de a gente confessar o nosso pecado, né? Ou seja, admitir no coração e às vezes falando para Deus, né? É que nós estamos prontos para receber a restauração, o perdão e a restauração. Então que nós também possamos admitir nossos erros e voltar atrás, né? Que Deus está disposto a perdoar, mas precisamos primeiro reconhecer que precisamos dele, precisamos do perdão dele. Então esse foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse aprendizado, que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar a aprender com essas lições, que não venhamos, Senhor, ser tomados nunca por ódio, por inveja, por sentimentos negativos, a ponto de fazer coisas horríveis, Senhor, até mesmo contra a tua causa, Senhor. Negando a tua palavra, negando a tua lei, e fazendo mal ao nosso próximo. E nos ajuda, Senhor, a aprender também com Pedro, que cometeu esses erros por não ter orado, não ter vigiado, por ter confiado na sua própria força em vez de ter te buscado, Senhor. E que não venhamos nunca negar, Senhor, o Senhor, nem com nossas palavras, nem com nossos atos. E nos ajuda também a ter o arrependimento que ele teve, que às vezes, Pai, precisamos, porque somos falhos e sempre caímos. Precisamos desse arrependimento para podermos manter nossa comunhão contigo. Fica conosco durante esse dia, abençoa, nos proteja e guarde todos nós e nossos entes queridos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.